Uma boa tarde aos companheiros, às companheiras que acompanham aqui a Rede Liberdade pelo Facebook. Esse aqui é um espaço virtual suprapartidário de encontros, de debates dos nossos militantes, dos nossos ativistas do campo da esquerda. Quero convidar aí todo mundo, dando um tempinho aí para a galera entrar, começar a assistir, nos acompanhar. Quem for entrando, eu quero convidar para curtir a postagem, já começar a fazer os seus comentários aí. Quem puder, compartilha, abra uma sala de vídeo. Isso é muito importante para a Rede Liberdade chegar a mais pessoas, né? O Facebook, todo mundo sabe, tem uma entrega pequena, né, dos seus conteúdos para quem segue a página, então é importante a gente compartilhar a live que está acontecendo agora, né? São 4h01, nós estamos começando no horário certinho que estava marcado. Meu nome é Mirgon Kaiser, eu sou de Porto Alegre. Eu agradeço aí a coordenação da Rede Liberdade pelo convite, pela oportunidade de fazer a mediação dessa conversa com a nossa convidada de hoje, que é uma paulistana radicada em Belo Horizonte, Malu Aires. Ela é artista, compositora, intérprete, uma ativista digital e, como ela mesma se define, uma conversadora. A Malu, ela está na organização dos atos do dia 31, que marcam os 4 anos do golpe contra Dilma. Engana-se, em primeiro lugar, quem pensa que a luta contra o golpe terminou, né? Nós temos aí ainda em processo no Brasil o pedido de anulação do impeachment, né, e a anulação também das maldades perpetradas por Temer depois do golpe. Mas eu queria, Malu, primeiro te agradecendo pela tua disponibilidade de fazer essa conversa com a gente. Eu queria voltar um pouquinho antes do golpe, nos eventos de 2006. Né? E eu queria que tu começasse a tua participação nessa nossa conversa, nos falando um pouco sobre a tua opinião sobre aquele período e se tu acredita que, por exemplo, a condição que o Joaquim Barbosa deu para o processo do mensalão, né, e inclusive a tentativa de transformá-lo em um herói pela grande mídia e pela massa de manobra da direita no Brasil, se essa foi talvez a primeira ensaio e tentativa que acabou fracassada de um golpe ao governo do então presidente Lula. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Mirgo. Boa tarde a todos que estão assistindo a live, né, o ao vivo, e olá para todos que vão assistir depois também, né? Essa Sidney, um beijo para você, Sidney, nossa companheira aqui de Minas. A gente tem que discutir essa coisa do mentirão, tá, Mirgo, para entender o que foi isso. Mas será que a judicialização da política começa ali? Não sei, talvez a gente precise ter um grupo de estudiosos do direito, até uma para a BJD pensar, né, se já não tem, um grupo de estudiosos, assim, desde quando esse processo vem, desde quando a justiça... Vamos pensar da redemocratização para cá, porque antes disso era golpe, né? Era uma ditadura militar, então ali nada era legítimo realmente. Mas desde a democratização, quantas vezes isso aconteceu? Muito seriamente na P470, no tal mensalão. Que nós vimos isso muito gritante, porque a gente viu todas os direitos, as garantias individuais quebradas ali. Você tinha uma pessoa sem foro privilegiado sendo julgada em última instância, que era o caso era o caso do Zé Dirceu, era o caso do Genuíno, né? Eles estavam sem mandatos parlamentares, sendo julgados em última instância. Por que eles não estavam nas varas dos seus respectivos municípios? Todo esse processo que aconteceu ali, que passou nas nossas vistas, o herói pode tudo, o herói faz tudo.
nós vimos exatamente o que deu. A gente viu naquela situação uma juíza, uma ministra, dizendo que ela não tinha provas para condená-lo, mas a literatura jurídica da onde, Mirgon? Da onde? Me mostra onde está escrito isso. Então, nós vimos todo tipo de abuso ali naquele espetáculo. Aquilo foi um espetáculo. Tanto que fechou a cortina, isso é opinião de cidadã, fechou a cortina daquele espetáculo, onde que foi parar Joaquim Barbosa? Na praia, em Miami. Então, e olha que ele, né, e até antecipou a aposentadoria dele, podia até ganhar um pouco mais, viver bem, do jeito que um juiz vive, né, no Brasil. Qualquer um quer ser brasileiro e juiz. Com certeza. Nós vimos, na verdade, eu pelo menos tenho essa percepção, nós vimos vários ensaios, né, sobre várias coisas que a gente vê hoje, porque as coisas elas não acontecem de uma hora para outra, né, Malu? É uma construção que vai se fazendo, né? Comecei com essa provocação aí sobre uma tentativa fracassada de um arremedo de tentativa de golpe contra o governo do presidente Lula em 2006. Mas nós temos outras coisas que ao longo do tempo foram acontecendo, né? E aí eu lembro, inclusive, aqui, enquanto tu falavas aí, da eleição de 2010, por exemplo, né? Lula foi sucedido pela primeira mulher presidenta do Brasil, né? E se nós fizermos um resgate na memória, nós vamos ver ali em 2010 uma entrada muito forte já de uma pauta absolutamente moralista no Brasil, né? Quando primeiro com a história, com aquela fake news da bolinha de papel que acabou virando uma grande marca, né, daquela campanha, foi um episódio ridículo, né, lamentável, protagonizado pelo José Serra. E nós vimos a inundação de e-mails, postagens em rede social, matérias de televisão, de rádio, panfletos apócrifos circulando, né, acusando, entre aspas, como se isso fosse um demérito ou como se fosse uma coisa ruim, né, de que a Dilma seria lésbica, né, e apontando isso como um demérito para ela pleitear a condição de presidenta da República, né? Isso, inclusive, não deveria fazer a menor diferença, né? Mas isso era utilizado como algo negativo, o que denuncia a entrada da pauta moralista que hoje a gente vê reverberar no Brasil com muita força, né? Será que ali, de 2006, nós evoluímos já para 2010 para uma nova tentativa de uma espécie de golpe branco ali no próprio processo eleitoral, com uma disputa muito suja nas eleições, né, que depois acabaram culminando, de fato, com a aceleração de um movimento a partir de 2013 e o cenário que a gente vê presente hoje na pauta da base de sustentação do próprio Bolsonaro no Brasil? Mirgon, o que a gente pode falar é o que a gente vê, se a gente estiver acordado e estiver com os olhos bem abertos. O que eu via na época, em 2002, 2001, 2002, vamos lá, 1998, 99, nós víamos que não tinha saída mais para a direita já não tinha mais onde enfiar a gente no buraco. Quando a população brasileira aposta, quer dizer, já vinha apostando, porque o Partido dos Trabalhadores sempre esteve no segundo turno e estava ali colado. Mas vira o jogo, vai o racha, não tem como. Esses caras falam, não faz. Tipo, o brasileiro acordou. Quando acordou, ele falou assim: vamos apostar, pode não dar certo, mas vamos apostar em outra. Vamos apostar na esquerda. Que nem achava que o PT. Se o PT fosse esquerda naquela época, talvez ele nem tivesse tantos. Se intitulasse um partido de esquerda, talvez nem tivesse tido tantos votos. Ele era uma centro-esquerda. E então, vamos para lá, vamos para o Lula. Todo mundo foi para o Lula em 2002. Ali era uma questão que a direita não tinha como ganhar aquela eleição de forma legítima, ou não tinha como. Sabia que ia perder, porque eles tinham enfiado a gente num buraco gigantesco. Eles acharam que o Lula não fosse segurar o buraco gigantesco onde nos botaram. E o negócio começa, não é fácil, não é rápido, né?
2002, 2003 o Lula entra, 2004, 2005 mensalão. 2004, 2005 mensalão. Eles não iriam deixar o Lula nem completar o seu primeiro mandato. Mas aconteceu um milagre no Brasil. O povo brasileiro começou a gostar de política, começou a se interessar por política, cobrar, ter um retorno possível, e o negócio foi indo. Vamos confiar, vamos fazer. Vamos... E o negócio foi indo. Quando chegou em 2010, eles já tinham tentado que o Lula não se reelegesse, eles já tinham tentado bolinha de papel, já tinham tentado aborteira, já tinham tentado de tudo, e, poxa, nunca nenhuma mulher ganhou a eleição no Brasil, não vai ser dessa vez, eles pensaram, e foi, e não foi uma, foram duas. Então, esses golpes, eles estão sendo tentados. O que a gente tem que ter consciência, como brasileiro, é que o Brasil, ele não é soberano, enquanto não for soberano. Ele não é livre, enquanto não for livre. Nós não somos brasileiros, enquanto a gente continua sendo colônia. A gente ainda é colônia. A gente não tem nem língua mátria. Não tem. A gente é língua portuguesa. Não tem a língua brasileira. E temos, hein? Temos. Nós falamos brasileiro. Vai em Portugal, nós temos. Então, quando é que a gente vai acordar disso? Como povo? Eu acho que a gente largou, foi nas instituições em 2016, e esse foi o erro. Malu, acho que um outro erro que a gente tem que apontar, né, e aí fraternalmente aos nossos companheiros que se consideram da extrema esquerda dentro do Brasil, né, é que acabaram talvez ajudando em 2013 a construir a ascensão do movimento fascista no Brasil, né? Eu pelo menos tenho clareza de que a forma como nós conduzimos os debates e a forma como setores do próprio campo de esquerda aderiram fortemente a uma oposição a Dilma. Agressiva. Agressiva. Vamos lá, vamos falar com tranquilidade, de uma forma agressiva, inclusive talvez vislumbrando a possibilidade de, se derrubar o campo que hoje toca, né, ou dirige, de certa forma, a esquerda no Brasil, tem espaço para nós. Né? E eu acho que isso foi um grande erro. Né? Eu não sei, sabe, avalio. Eu não sei se eu avalio assim, porque realmente os partidos de esquerda, eles têm uma movimentação eleitoral muito pequena, até para pensar que poderia alcançar o tamanho e o volume eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que naquele momento eles imaginaram que, olha, vamos por ali, porque aonde a corda estica, né, onde a gente consegue estar fazendo mais tensão, a gente consegue mais retorno, mais resposta. Vamos gritar junto, que aí a gente é contemplado nos nossos quereres. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido. Olha, ali tem um palco bacana para a gente falar. Foi a hora que as bandeiras de esquerda também puderam ter avenida? Sim, sim. Isso é todo do PT. Sim. E ali nós vimos nascer um movimento na época, inclusive um dos primeiros sinais amarelos, pelo menos para mim, foram os debates sobre presença de bandeiras partidárias, se os partidos podiam. Ali, para mim, acendeu uma sinalização importante. Né? O fato é que, de qualquer maneira, Dilma foi reeleita em 2014, mas ali nós já tínhamos um país muito dividido, não só do seu ponto de vista eleitoral, porque a diferença na votação com relação ao Aécio, que era o segundo colocado, não foi uma diferença extraordinária, não foi como havia sido, por exemplo, as vitórias de Lula anteriormente, ou a própria vitória da Dilma no primeiro mandato, mas ganhamos a eleição, o campo de esquerda ganhou a eleição, né? Aécio não se conformou com a derrota. Partiram para uma declarada tentativa de golpe. Eles disseram que fariam. Né? O que eles conseguiram foi a abertura de um impeachment sob aquele fundamento das pedaladas fiscais. Eu queria, até para a turma que está nos acompanhando aqui, que tu nos desse um pouco da tua visão, tu que acompanha o próprio processo, né, de tentativa de derrubar de tentativa de revogação, né, do impeachment,
eu queria que tu nos desse aí o teu ponto de vista sobre o que de fato aconteceu nesse período, né? E sobre o que de fato foram as pedaladas fiscais, né? E que se a gente considerar aí questões como a reorganização para as contas do Bolsa Família fecharem, etc., se houve, na verdade, um grande golpe forjado, né, como um impeachment. Queria que tu nos desse um pouco esse panorama, essa visão que tu tem desse processo. Pois é, eu fico preocupada porque a única coisa que nós temos são visões. Ninguém é muito claro, né? A gente não tem um mapa de como a coisa foi feita, mas a gente tem, como eu falei, as memórias e o que a gente estava observando. A gente tinha essa eleição de 2014 que vinha numa vinha crítica, essa imagem do Brasil rachado foi só da gente falar essa frase, isso já remete a gente o estrago que isso causou em 2018, 4 anos depois. A gente chega com o Brasil entre a barbárie né, a civilização e a barbárie. Quer dizer, o que foi criado em 2014, eu falo muito assim para as pessoas e amigos quando a gente discute, a violência já estava nas ruas em 2014, ela só foi se aprofundando e ganhando contorno, tendo nome que já, recebendo o nome que já tinha, era fascismo, já tinha pessoas apanhando nas ruas, já tinha a censura ao voto da esquerda, a manifestação política da pessoa com uma camisa vermelha nas ruas, já apanhava em 2014. Eu acho que a gente já vinha com uma desconstrução do sujeito brasileiro não acreditar mais nas eleições, não acreditar mais na política, não acreditar mais nos políticos. Aí você tira do campo democrático mais de 20 mil eleitores. A conta já vai desequilibrar. Depois você já fala para alguns outros que votar para quê? Fica na praia. Votar tem que ser obrigatório, né? Se fosse bom, não seria obrigatório. Você já vai tirando as pessoas para os nulos, para os que nem vão para a urna. Você vai perdendo um número de brasileiros que, se estivessem participando do jogo democrático, jamais a gente poderia dizer que o Brasil está rachado. Se eles tomassem partido das suas vidas, não partido do partido, né? Partido das suas vidas, que rumo eu quero dar para os meus netos, para os meus filhos, e não ficassem em cima do muro, a gente não poderia ter tido essa visão, ou ninguém poderia nos acusar de Brasil rachado, ou a gente sofrer por estar com o Brasil rachado. A gente veria, sim, que tem uma ala que não muda nunca, há 4.000 anos, é do mesmo jeito, e que tem um povo brasileiro que votou 2 vezes num operário nordestino, e votou 2 vezes numa mulher presidenta, e que estava lá, pau a pau, saiu na rua, no pau, no sangue, foi a eleição mais dura nossa, foi de 2014 no Brasil, não foi de 2018, foi de 2014, ganhou, virou, nós fomos para cima, a gente foi, e as pessoas que tinham certeza absoluta de que infelizmente nós só temos um partido no Brasil que corresponda ao mínimo que se propõe, é o Partido dos Trabalhadores. A gente não teve isso no PSDB, não teve isso nas idas e vindas do PMDB, ou dos outros tantos que vieram dos alugueizinhos. Não tivemos, então temos. Então as pessoas vestiam a camisa com gratidão e iam e apanhavam no meio da rua. Isso foi em 2014, não foi em 2018. Então foi a eleição mais dura que nós... E aí a gente chega em 2016 e diz que o nosso país está rachado. Mas que mágica é essa que racha um Brasil? Que lutou na urna e que lutaria de novo. Aí a gente enfrenta um 2018 sem Lula, há 2 anos de um golpe que foi dado daquela forma ridícula, com uma mulher rodando uma bandeira. Aquilo é para gente que estava lá no BRICS, para gente que estava lá na 7ª economia do mundo, enterrar a cabeça na areia e ficar por ali para sempre, ter vergonha de si. O que nós fizemos com a nossa democracia? Você bota 54 milhões votaram na Dilma, mais outros 40 e tantos que votaram no outro, 40 e tantos milhões. Você bota quase 100 milhões de pessoas para votar
e fala, não, aquilo ali não vale não, o que está valendo é o que a Janaína Pascoal, fala aí, manda aí, Janaína Pascoal, aquele processo de Janaína Pascoal, pedaladas fiscais, aquela coisa toda, aquilo é uma falácia. O TCU já disse que não houve crime de responsabilidade, né? Janaína tentava tirar o mandato de uma presidenta por cometer crime no seu mandato, por supostos atos que ela teria cometido no mandato anterior. Aquilo tudo era um grotesco crime jurídico acontecendo nas barbas da justiça. Então, Malu, o Márcio, ele faz um apontamento interessante aqui. Eu estava pensando em fazer uma pergunta e ele fez um comentário aqui que foi ao encontro. Eu vou juntar as duas coisas. Ele comenta aqui que o PSDB e a direita abriram uma caixa de Pandora a partir de 2014, de onde se liberaram Bolsonaro, e que agora a criatura se voltou contra os criadores. O PSDB foi destroçado pelo Bolsonaro, o PSL em 2018 e o próprio PSL esvaziado em 2019 pelo presidente Jair Possado. Nós vemos aí uma sequência, nós vemos que o campo do golpe, que organizou e protagonizou o golpe, ele também é minado de pequenos golpes e contragolpes internos, e ele não é uma massa unificada, né? Mas o PSDB era, à época do golpe, era o grande organizador deste campo que se opunha aos governos petistas, né? E eram os grandes organizadores da direita nacional. Os donos do gabinete do ódio, vamos falar assim? Exato. Né? O que nós vemos hoje é que tudo o que o PSDB não faz depois do golpe, né, foi perdendo seus espaços e hoje tudo que ele não faz é dirigir alguma coisa. Né? Como é que tu avalia esse cenário, né, dos caras que foram capazes de dar um golpe da forma como deram e passam a agir de forma absolutamente atrapalhada? Quer dizer, a impressão que passa é que o próprio golpe de 2016 ele já foi construído de uma maneira desesperada, despreocupada, descuidada, né? Depois, no desespero, né? Por voltar a dirigir o nosso país. E hoje nós somos dirigidos, o Brasil é dirigido por algo ainda pior do que aquela direita que nós enfrentávamos no período. Como é que tu enxerga o desenrolar do pós-golpe nesse sentido? É muito engraçado, Mirgon, porque eles não dirigem o nosso país quando eles ganham. Eles dão na mão de Washington. Eles não dirigem nada, eles só querem saber qual é o percentual que fica no bolso deles. Vamos falar real. Tá? E o que fica no bolso deles? Como é que eles vão pegar a propina dali, daqui, sempre foi assim. Uai, desde que o Brasil, é assim. Então, naquele momento do golpe, eles acharam que, poxa, nós somos o PSDB, poxa. É lógico que vai ficar o filão na nossa mão. Ó, a gente toda hora lá na casa dos Washington, olha, Lava Jato, nossa. Lava Jato, tudo. Eu acho que o golpe a gente tem que entender que ele foi construído lá nos Estados Unidos. Aqui é só quem vai fazer o serviço sujo, tá? Então, o PSDB acho que estava com a faca e o queijo na mão para poder bancar esses grupos de ódio. A primeira coisa que o PSDB bancou na política brasileira foram os gabinetes de fake news e de ódio. Todas as fake news do PT, de Lulinha com um carro de ouro vinham dos escritórios do PSDB. Aí você vê, de repente, que o Lula ele foi julgado pelo Moro por matérias de jornal que foram lançadas pelo Instituto Millennium do PSDB. Sim. Então, ali é o grande laboratório da fake news, é o Millennium, e se você for ver, aquilo ali são 1000 cabeças, ali é a Abril, a Globo, ali são todos os veículos, os grandes veículos de comunicação entrelaçados, uma rede gigante de fake news. Né, operando contra os interesses nacionais, contra o meu interesse, o teu interesse.
Malu, eu tenho um monte de coisa aqui que eu quero te perguntar, tá? Mas eu vou dar só para a gente não deixar muito para trás, uma pergunta que foi feita pelo Sidney, que é sobre os atos dos 4 anos contra o golpe, tá? Então eu vou abrir uma janelinha aqui para te perguntar. O Sidney Moraes, ele nos perguntou aqui como é que vão ser as manifestações dos 4 anos do golpe contra a Dilma e contra o povo brasileiro. Então queria que tu falasse um pouco sobre isso. Mirgon, a gente está 4 anos assim com muita angústia. Eu acho que isso é um sentimento geral. A gente sabe que a última ditadura de 21 anos a gente não aceita, a gente não quer. A gente não está esperando passar 21 anos para acabar isso tudo. A gente está resistindo, a gente está enfrentando. É um direito que cai ali, todo mundo grita. É uma maldade que estão pensando em fazer ali, todo mundo se mobiliza. É uma situação onde você vê que o Brasil está desgovernado e esse golpe foi feito para o Brasil não ter governo, para ficar assim, ao Deus dará, eles entram, eles saem, eles levam, ninguém fala nada. E a gente está lá, e a gente está olhando, a gente está denunciando. Então, eu acho que há 4 anos de gestão de golpe, vamos pensar que é um mandato de golpe, que está sendo, né, que 31 completa, a gente tem que reunir para a gente olhar um para a cara do outro e ver quem é que está há 4 anos na resistência. Que são ativistas, são mediativistas, são jornalistas, são comunicadores, são artistas, são sindicalistas, são parlamentares, são intelectuais, são militantes, são gente como a gente. Quem é que há 4 anos resiste? Resiste na sua comunidade, resiste no seu blogzinho, resiste no seu canal do YouTube, ou resiste dentro do seu sindicato, ou dentro do seu próprio núcleo partidário, né? Que reconstruir a política no Brasil depois do que aconteceu em 2016, é esse o grande, né? Porque não vamos acreditar em mais em nada, né? Não, política para quê? Vamos votar nesse aí. Mas eu não entendo nada de política. 30 anos que eu não faço nada. Mas vai você mesmo. Vai cuidar de 210 milhões de brasileiros você mesmo. Então, esse é o que eu acho que a gente, como brasileiro, tem que prestar muita atenção agora em resgatar o sentimento das pessoas de pertencimento a esse país. Falando, não, você tem que tomar cuidado que essa casa é tua, qualquer dia te tira um chão dos pés, vamos tomar cuidado disso sim, vamos discutir soberania, vamos discutir por que o petróleo é tão importante para o Brasil, e ele tem petróleo, por que eles querem tirar, desde quando vem o desmonte. Então, tudo isso vai ser uma recapitulação, porque o melhor do golpe é apagar a memória. E então, ele tem que apagar a memória. Por isso que tanta gente tinha dificuldade de falar a palavra golpe no dia 1 de setembro de 2016. Todo mundo ficava quieto. Era importante que ninguém usasse a palavra, era importante que ninguém assumisse a situação política do Brasil para que um dia se esquecesse. Quem sabe daqui a 21 anos? E o mais importante da resistência brasileira é não esquecer. É um golpe, estamos sob um golpe, todo mundo fique muito atento e continuamos juntos, continuamos unidos, e a gente tem objetivo. Nosso objetivo é o resgate da soberania, o resgate das nossas instituições, né? O resgate do valor político. Todo mundo precisa da política, todos os países, ninguém pode ser ingovernável, assim, no meio de uma crise global que a gente está, um país como o nosso sendo governado por né? Por um quê? O que é aquilo? Né? Exatamente. Eu acho que a melhor expressão, Malu, foi exatamente por e ficou aquelas reticências, e como é que a gente define o que está aí, né? Na prática ali das manifestações, só para recapitular, Malu, como as pessoas participam da manifestação, o que vai rolar, e qual é a ideia, como é que a gente se soma, né, nesse processo de manifestação, quem está a fim de participar Certo, vamos lá. da embarcação, né? Peguei aqui a nossa programação, vou passar ela aqui rápido para vocês. Olha, a gente pensou assim, 9 horas da manhã é o Café com Luta.
Eu canso de ouvir meus amigos de rede falando assim, olha, eu acordo cedo e vou para a rede ver o que está acontecendo, porque a gente antecipa, a gente discute, e muito do mídia ativismo, ele é feito de madrugada. Sim. Então, quando as pessoas acordam, já está mais ou menos tudo mastigado para elas enfrentarem, né? Mais um dia de golpe. Então, a gente já começa com 9 horas da manhã, com um painel um painel de recebimento dessa galera mídia ativista, que vai estar durante todo o dia lembrando que nós somos resistência, que nós estamos num golpe, e o que nós queremos. Né? Então, nós vamos fazer painéis. 9 horas, então, é a imprensa e os mídia livristas, mídia ativistas, jornalistas, comunicadores, que vão chegando na nossa live, vai ser tudo ao vivo, e vai dando os informes. Olha, nesse dia, hoje nós vamos estar no canal tal, transmitindo pelo nosso canal. Nós vamos sair com o blog, então vai ser a ação conjunta. A gente vai apresentar, né, a ação conjunta da volta Dilma. Não, do Brasil. Nós somos unidade. Não, né? A página, qual é a... Isso. Aqui, o Comitê Volta Dilma RJ, que está aqui passando aqui embaixo. Então, o pessoal já anota aí. Nós vamos ter hashtags para o pessoal utilizar, fazer postagens ao longo do dia, já tem isso organizado, como é que é? Temos sim, a nossa hashtag é Anula o Golpe. Anula o golpe. Estou passando aqui para você no privado, porque eu não consegui logar. Aí eu não consigo entrar no nosso chat por aqui. Não, fica tranquila. Recebemos aqui, já vamos botar aqui para rodar na tela aqui a hashtag para utilizar no dia. Agora aí já está passando, hashtag Anula o golpe. Então, 10 horas da manhã. Isso, 10 horas da manhã, a gente continua. Brasil Sem Miséria, a gente vai receber a Tereza Campelo, né, para falar, foi ministra do Desenvolvimento Social, vai falar sobre os programas sociais de combate à fome, né, e à miséria. Às 11 horas, a gente vai ter um painel sobre soberania, vamos falar de soberania nacional, e a gente vai trazer o Guilherme Estrela, né, e vamos falar de petróleo, vamos falar de Petrobras, vamos falar de pré-sal, vamos falar de riquezas, vamos falar de soberania, vamos falar desde quando esse golpe está sendo montado para atingir a nossa riqueza, né, nacional. Aí a gente vai, ao 12h30, apresentar uma grade chamada Gabinete da Identidade. O Gabinete da Identidade é um bloco, vai ser e já caminha para um futuro programa do nosso canal, de artistas, que a identidade é cultura, a cultura é identidade. Então, nós vamos falar de arte, de poesia, onde estão os nossos registros nacionais? Estão na música, estão no teatro, estão na literatura. Vamos resgatar isso? Cultura é isso, cultura somos nós, é o que somos. E aí, 14 horas, a gente entra num bloco chamado Resistência das Mulheres. E aí a gente vai entrar com a ex-ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Eleonora Menicucci, né? A gente vai ter um painel com a Maria do Rosário e com a Benedita da Silva. As mulheres vão falar das lutas a gente não vai ficar focando muito no que a gente perdeu, mas no que a gente construiu e o que mais pode ser construído. Né? Eu acho que é bem por aí que a gente tem que se reunir no dia 31, porque, levamos um golpe, perdemos, não, eles não ganharam, aquilo foi uma rasteira. É isso que a gente tem que ter consciência, a gente não perdeu nada, não, eles que roubaram. 15 horas, o mundo do trabalho, a gente vai ter um painel com a presença de vários quadros, são vários quadros, DIESE, CNT, CUT, CEF, Serviço Público, Fentec, FNU, FUP, vamos falar com as centrais trabalhistas, com as lideranças, com o pessoal das lideranças trabalhistas e sindicais, e fazer esse painel vamos falar de trabalho, vamos falar daqui para frente, né? O que é e que não pode ser, e o que tem que ser, o que o trabalhador brasileiro merece, né? Às 16 horas, eu vou conversar com a conversadora aqui, vai conversar com a presidenta Dilma Rousseff ao vivo. E eu já estou assim, já estou. Super emoção. 17 horas, a gente vai apresentar um conjunto a campanha das ações populares já está acontecendo há algum tempo.
a gente está falando muito de política, geopolítica, passado, memória, e eu preciso falar um pouquinho das ações também, para da ação popular, para as pessoas entenderem todo o processo de construção e o que é isso, que ação é essa, tá? Então, a gente teve alguns apoios da ação popular. A ação popular, a gente entrou com uma ação popular em abril de 2018 no TRF1, e anexou a essa ação popular 100 mil assinaturas de brasileiros e brasileiros que vivem no estrangeiro. Nós recolhemos de mão a mão assinaturas de brasileiros que pediam pela anulação do impeachment e apoiavam a nossa ação popular pela anulação do impeachment. Então, nós impetramos essa ação no TRF1 e anexamos essas 100 mil assinaturas de brasileiros que apoiam a nossa ação popular. E estamos tramitando lá no TRF1. Quando, de repente, é sorteado para o nosso processo o mesmo juiz que impediu Lula de ser ministro da Casa Civil. O mesmo juiz que em todas as redes sociais aparecia de verde e amarelo dizendo fora Dilma, fora Dilma, fora PT. Então a gente pediu a suspeição dele. E aí ele saiu da vara, pegou um outro cargo durante esse caminho, e a juíza substituta da vara disse: ele não está mais aqui, então o pedido de suspeição não vale, o processo está na minha mão. E deixou o processo correr, manda o processo para o Ministério Público, e então, quando o Cata Preta chega, senta de novo, pega o nosso processo e quer dar um fim no nosso processo. Então, a gente está enfrentando, como o presidente Lula enfrenta, a gente está enfrentando com o nosso processo, como Dilma enfrentou também no STF, ela contestou a ação do STF sobre o mandado de segurança dela esse ano, porque ela foi julgada num plenário virtual, ela não pôde nem fazer direito de defesa ali. E então ela sofreu, nós estamos sofrendo com a nossa TRF1 e a gente está abrindo essa discussão. Peraí, que a judicialização da política tem que ter um limite nisso, por favor? Nós temos leis, nós temos Constituição, nós temos na nossa ação popular a seguinte situação: é um juiz que é suspeito. Isso pode continuar acontecendo no Brasil? Né? Uma pessoa que a parte tem interesse naquele processo e vai lá e julga esse processo, como aconteceu com o Moro, que tinha tanto interesse em prender Lula para poder não deixá-lo concorrer às eleições e ganhar uma cadeira no Supremo, ou quiçá ser um presidente depois do Lula. Isso não pode acontecer mais. Eu acho que as instituições, elas são do povo brasileiro, elas não são de meia dúzia de juízes. E nisso a gente tem um grupo de juristas no Brasil que se reúne e discute esses temas, os juristas pela democracia, né? Criou um grupo forte, um grupo que traz lutas e traz discussões até internacionais sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e traz discussões internas também para os juristas brasileiros, né? 19 horas a gente vai ter um encontro com eles durante a nossa live. Eles vão transmitir, eles vão fazer um ato na ABJD, falando justamente disso, da nossa ação popular pela anulação do impeachment, da judicialização da política, da anulação dos processos contra Lula e da situação jurídica que o Brasil se encontra, né? E então nós vamos ter a Gleisi Hoffmann também lá, falando sobre a ação popular e os apoios que a gente tem recebido de todos, né? Nós somos sociedade civil organizada, um grupo de militantes que falou: no meu voto ninguém mete a mão, e a gente conseguiu se organizar e conseguiu que isso se transformasse numa ação popular, conseguiu que isso se transformasse em centenas de militantes do Brasil e do exterior recolhendo assinaturas de mão em mão. Olha, eu recolhi 30 mil aqui, olha, eu recolhi 3 aqui, olha, eu recolhi 15 aqui, olha, eu recolhi 15 mil, 30 mil. Então, assim, cada um foi reunindo, foi trabalhando, foi juntando e chegamos ao montante de 100 mil assinaturas para essa ação popular dizer: não, o povo brasileiro não aceitou o golpe. E então é isso, e a gente vai encerrando, 20 horas a gente tem mais uma transmissão de um grupo parceiro, dos amigos do Inteligência Acima da Mídia. Eu vou dar uma live lá com eles, falar um pouco do dia, né? E às 21 a gente junta toda a galera militante que há 4 anos luta contra o golpe, há 2 anos junto com a ação popular que está tramitando, a nossa militância que luta junto, os apoiadores que estão sempre ali, dando todo o suporte jurídico, né, para a nossa ação popular, porque não é fácil você
enfrentar um processo desse, né? Principalmente para os juristas envolvidos, é muito trabalho envolvido nisso, né? E então a gente se reunir e fazer um balanção. E eu acho que é um dia para a gente terminar vendo como a gente precisa estar unido e como é bom, como tudo acontece quando a gente tem uma unidade. Malu, sou testemunha aqui da luta e o empenho que os companheiros e companheiras de Porto Alegre fizeram para contribuir com essa coleta de assinaturas. Inclusive, quero aqui fazer uma referência muito carinhosa aqui, acompanhei muito de perto a luta de vários desses companheiros e companheiras. Mando um abraço para a Rose Rolim, para o Alexandre, que aqui se empenharam muito em colher essas assinaturas. Inclusive, numa festa de aniversário minha, Malu, a Rose e o Alexandre me presentearam com um cartaz da Dilma, feito à mão, um grupo de artistas aqui em Porto Alegre. Durante a luta pela anulação e a coleta de assinaturas, eles passaram a criar uma série de peças muito bonitas, da Dilma, em apoio à Dilma. Então foram feitas uma série de cartazes à mão, um trabalho muito legal da turma. Então, assim, sei do empenho que todo mundo teve no país todo para lutar, né, contra o processo ao qual nós fomos submetidos. Mas eu queria voltar um pouquinho ali, Malu. Tu falou muito ali da questão da transparência, né, uma certa relações estranhas envolvendo o judiciário, né? Eu queria pegar esse gancho aí, né, e lembrar aqui daquela conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, né, onde ele cita naquele áudio vazado a importância, né, de derrubar a presidenta Dilma, e aí, em aspas, que é do próprio áudio dele, né, num grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Né? Eu queria que tu desse uma analisada para nós aqui, como é que tu enxerga essa junção, né, das instituições do país, instituições democráticas, e a participação dessas instituições, principalmente do judiciário, e até que ponto o judiciário de fato participou, na construção desse golpe de Estado. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu sei que tem juristas e tem até estudantes de direito que devem estar fazendo seus trabalhos a respeito disso hoje, e tem juristas internacionais que já estão fazendo um estudo do que aconteceu lá, o que aconteceu no Brasil. A gente nunca perguntou quem são eles, os caras lá. Nunca. A gente tinha todos os nomes dos bois, com o Supremo, com tudo. Mas a gente nunca perguntou, na frase do Jucá, quem eram os caras lá. Olha, os caras lá, eles dizem que com ela não. Ela fora. Aí, eu nem sei se eu estou sabendo tudo de cor, mas a gente ouviu tantas vezes, né, isso. Aí, para tudo, estanca, né, da onde parou. E aí começa. Era uma coisa assim que eles falavam, não era? Então, quem eram os caras lá? Os caras lá que iam parar tudo sem ela. Os caras sem ela. Queriam tirar Dilma de qualquer forma. Quem eram os caras lá? Os caras da Lava Jato. Estava todo mundo preso. De Supremo com tudo. Hoje a gente vê que era Supremo com tudo. É Supremo, é os nossos generais, com tudo. Então, a nossa classe política brasileira, que vem lá do Arena MDB, já vem daquela dupla, ela nunca prestou. Mas ali, no momento onde eles deveriam ser homem, não foram. Não foram. Sabe, eu acho que nós tivemos juízes que deixaram ser levados por um juiz de primeira instância. Ele estava grampeando o presidente da República. Onde que está a hierarquia do judiciário? Cadê o CNJ? Então, assim, as instituições falharam terrivelmente. O nosso judiciário provou ali em 2016 que ele não funciona. Aí estão funcionando perfeitamente. Não funciona. Não funciona porque aquilo, o CNJ já deveria ter barrado
no dia que disseram que tinha uma escuta na cela do Youssef. Não importa. Não é justiça para os nossos e injustiça para os outros. Não importa. Na cela do Youssef tinha uma escuta. Isso antes das eleições de 2014. Aquilo já não era possível. Não podia. Você já devia ter barrado. Então, assim, os caras lá fizeram todos de gato e sapato. De PMDB-A. Todos vão ser comidos, lembra da frase? Juiz, quem quer que fosse. O que mais me incomoda como brasileira é ver a Lava Jato ainda servindo de nome de operação que vale alguma coisa. É um crime. A Lava Jato é um crime. Ela destruiu a economia brasileira, ela destruiu vida de pessoas, ela matou pessoas que se mataram por causa de investigações políticas. Eram investigações políticas, de cunho político, de interesse político, geopolítico. E ainda hoje você vê Operação Lava Jato. Gente, parou. Eu acho que Lava Jato já ensinou para a gente o que tinha que ensinar. Né? A justiça não está acima da nossa Constituição, não está acima das leis. Malu, acho que tem uma questão que ela é interessante, acho que talvez por alguns bons anos especialistas e estudiosos vão acabar se debruçando reiteradas vezes sobre a forma do discurso que derrubou a presidenta Dilma, né? Sim, a gente não tem que outra, né? Não há na história, né, recente, pelo menos do Brasil, e provavelmente em nenhum momento da história da Polícia Federal brasileira, um período em que instituições como a Polícia Federal, como o Ministério Público, foram tão valorizados, equipados e deixados livres para fazer o seu trabalho, que é o que de fato deve ser, como deve acontecer, é isso que se espera. Isso só aconteceu com a esquerda no poder. Esse é o fato, essa é uma informação muito importante. O enrijecimento na transparência dos dados e nas informações públicas só se deu no nosso governo. A lei de acesso à informação é uma conquista nossa, é uma conquista dos brasileiros, mas que fomos nós que lutamos por ela, né? E o que há hoje de combate à corrupção e figuras como o próprio execrável Sérgio Moro reconhece, foram os nossos governos que constituíram, né? Mas, ao mesmo tempo, foi feito todo um discurso sobre os governos de esquerda serem governos corruptos, teve a questão toda envolvendo aí essas situações que tu citaste ao longo de toda a nossa conversa, e agora nós vemos, por exemplo, o presidente da República em reunião ministerial dizendo que vai mudar comandante da Polícia Federal porque está prejudicando os negócios da família. Como é que tu enxerga isso? E será, Malu, e aqui é uma provocação para a tua reflexão, será que não parte das razões que derrubaram a presidenta Dilma não foi justamente o fato de que nós queríamos acabar justamente com aquilo que nos acusavam de fazer? Eu acho que o golpe tem um pé muito pesado, com a mão dele pesada é a da comunicação. Será que o que se diz é o que acontece? A gente foi para as ruas depois do golpe, eu vi o povo na rua. Enquanto a gente pegava assinatura de mão em mão, a gente queria saber do povo o que estava acontecendo. Como assim? A mulher é eleita e, de repente, 2%? Peraí, isso não bate. A gente vai medir a democracia pelas eleições ou pela Datafolha? Tudo foi muito maluco. Então, como que se construiu a comunicação de que o golpe é necessário? Né? Porque foi isso que eles venderam, né? na TV, nas rádios, nos jornais. Não, calma, gente, o golpe é necessário, nós precisamos tirar ela de qualquer forma. E
com Dilma, eles conseguiram construir aquela narrativa da economia. Por quê? Falta as bombas, corta o orçamento, demora para reunir a Câmara para poder fazer o orçamento o orçamento anual do país. Você tem conta, enfim, eles boicotaram quanto eles puderam, enquanto Câmara, enquanto TCU, enquanto STJ, enquanto ST, tudo estava com tudo. Com o Supremo com tudo. Enquanto eles podiam estar bloqueando porque a gente tem que lembrar que a Lava Jato começa antes, em 2014. A Lava Jato está já sim, a Lava Jato ela aparece para que Dilma não se reeleja. Mas ela se reelegeu com Lava Jato com tudo. Aí eles vieram tratorando. Não, vai ter que ser agora, e vieram com Janaína com tudo. Então, eu acho que mais do que a Globo falar, vou falar Globo assim, mas falando de todos os veículos que vão na mesma linha, né, da mídia antissoberana, eles não falavam a língua do povo, né? Eles falavam, Dilma não se reelege, e o povo falava, não, olha aqui, reelege. Né? Eles falavam assim, não, o Brasil não é um país machista, não vai votar numa mulher presidenta, e votava. Então a Globo e os veículos de comunicação imperialistas e, enfim, assim, antissoberanos, eles sempre falam o contrário do que o povo brasileiro pensa, para tentar levar um efeito manada da coisa. Então, até que ponto essa comunicação é a real do povo brasileiro? O que eles dizem de nós, o que sai por eles, sobre nós, é o que nós somos? Nós somos machistas? Votamos 2 vezes numa mulher, vamos pensar melhor. Somos como todo mundo é, tá? Nós somos tanto quanto a Alemanha ou Noruega, tá? Machismo existe em qualquer parte do mundo, mas é tanto assim? Mas olha lá o Bolsonaro. Então, essa construção toda que foi feita no Brasil, para o Brasil, de repente, virar a chave da civilização para a barbárie, foi feita na comunicação. Foi ali que foi dado o campo para a barbárie falar, para a barbárie se dizer opinião, né? Para o racismo se dizer opinião, para a misoginia se dizer opinião, engraçada. E, enfim, foi ali. Malu, não, segue a reflexão. Achei que tu tinha terminado a fala. Segue não, aí. Porque, como eu falo para você, a gente realmente, todo dia, a gente está descobrindo mais um dispositivo do que foi aquilo, né? Eu acho que nós acreditamos demais, quanto à esquerda, eu via porque eu ouvia do meu lado, nós acreditamos demais nas bocas da grande mídia. Como se a boca da grande mídia fosse a boca do povo. Não, pera, a esquerda tem que fazer isso mesmo. A esquerda está desagradando com aquilo, saiu no Globo, saiu na... Não, pera. A gente se pautou muito, né, pela boca da mídia, e eu acho que a gente... os veículos de comunicação do golpe são muito fortes. Bom, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem força contra eles ou a gente tem que criar uma outra forma de resistência? Essa é uma boa questão. Acho que, inclusive, isso é tema para uma live aí. Deixo anotado para a turma da Rede Liberdade introduzir essa discussão em algum momento. Malu, tem aqui uma... Não vou ler os comentários, né? Mas vou mandar aqui um abraço para quem está te tecendo elogios aqui, a Bia Maria, a Júlia Pereira, o Neves, né, o Márcio, o Sidney, que já participaram antes aqui, o Jorge Ferreira, o Luiz Fernando Emos. Nós estamos com uma audiência muito boa, muito qualificada aqui. Eu quero já aproveitar essa janelinha, tá, para convidar todo mundo que está nos acompanhando aí. No dia 12, nós teremos a presença do Acioli Canceller. Ele é irmão do reitor Luiz Carlos Canceller, que infelizmente cometeu suicídio, né? Ele era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai estar fazendo uma conversa aqui na Rede Liberdade no dia 12 de novembro. Então, o pessoal já se agenda aí para mais esse bate-papo. Tá? Mas, Malu, eu queria pegar um gancho aí, tu falasse da comunicação, acho que é uma provocação importante, mas
eu vou devolver aqui a pergunta para reflexão para além da comunicação, né? Tu como artista, tá? Qual é o papel hoje da arte e da cultura no combate, no enfrentamento ao fascismo que a gente vê hoje no Brasil de uma forma assustadora? Muito bom. A arte humaniza a gente, para começo de conversa. A arte humaniza. Ela te emociona e isso te humaniza. Isso a gente pode ver no lado do ódio, eles não são humanizados, eles não choram, eles pisam em cima, eles não se comovem, eles não enxergam o outro. A arte humaniza. Isso é muito importante, é um remédio para a gente se sentir gente, e a gente sempre está injetando um pouquinho de arte no nosso coração, na nossa mente, abrindo os nossos horizontes. E durante muito tempo a gente vê uma sabotagem muito grande da criação nacional e da arte de uma forma geral, porque é isso, porque a arte humaniza. Quanto menos humanizada for essa forma de comunicação com o ser humano, melhor. Então é por isso a gente vê tanta coisa que a gente fala, mas isso é arte? E fica nessa discussão filosófica, e são coisas que botam a gente mal, botam a gente para baixo, e botam o brasileiro cada vez, né? Ou a mulher brasileira, ou enfim. Então, o que é arte humaniza, o que não é arte faz a gente cada vez se sentir mais animalizado. A arte no Brasil é uma resistência, por si só. Você ser Chico é você ser resistência, você ser Gil, você ser Tom Zé, é ser resistente, né? Hoje, no papel da resistência artística contra o golpe, eu particularmente vejo muito o trabalho do audiovisual. Talvez porque a gente esteja no momento do audiovisual, hoje seja um momento onde é muito mais acessível, talvez 20 anos atrás, você fazer um filme, era inviável, era impossível, né? Até de ter o material, ter a câmera, ter o filme, ter o rolo. Hoje não, hoje já tem a tecnologia, mas não isso. Nós também, com isso, nós tivemos grandes artistas hoje trabalhando com cinema, que também é uma construção nossa, de uma política cultural, de poder investir nos artistas para eles produzirem o seu ser, o seu pensamento, sua contribuição de memória para esse país. E aí a gente tem as cineastas maravilhosas que estão fazendo os documentários, estão sendo premiados no mundo inteiro, né? A gente tem a Guta Ramos, né, do Processo, e todos os trabalhos de resgate dela, é de resgate, de memória dos momentos do nosso país. A Democracia em Vertigem foi para o Oscar, é um documentário. Quando que a gente, como brasileiro, achou que um documentário fosse ser indicado ao Oscar? Brasileiro? Então, a gente tem que prestar muita atenção no nosso audiovisual, e principalmente no documental. Por que ele está gritando tão alto? Porque é urgente. O que os nossos artistas estão querendo dizer, para quem não é artista e não entende, é que é preciso documentar, é preciso registrar, porque onde não há memória, onde não há registro, não há... não vai haver testemunha, não vai haver prova. Então, aquela ditadura lá de 60, a gente foi resgatar na música, na literatura, no cinema, a história do que se viveu naquela época, para a gente brigar depois pela Comissão dos Direitos, pela Comissão dos Direitos Humanos, né? Aquela comissão que nós abrimos em 2012. A gente criou uma geração que falou não, e é inadmissível, vamos lutar para abrir aqueles arquivos e que isso nunca mais se repita no Brasil. Não era uma geração que passou pela ditadura, era uma geração que falou não, eu vi o que aconteceu e eu não quero que a minha geração passe. Então, isso só foi possível pelos registros históricos deixados pela arte, porque os livros eram escritos pelo golpe. Os jornais eram escritos pelo golpe. Os veículos de comunicação de massa eram escritos pelo golpe. A voz que foi deixada mesmo, os gritos e os pedidos de atenção ao que estava acontecendo no Brasil foram deixados pela arte. Então, não desvalorizem a arte. Ela é o nosso SOS para hoje e para amanhã. Malu, só para fazer aqui uma pequena justiça, eu acabei te fazendo essa pergunta,
Mas a Júlia Pereira tinha perguntado algo na mesma linha, a princípio já está respondido, né? Mas a Júlia Pereira, ela perguntou a mesma coisa, basicamente. Ela cita a comunicação como parte da cultura de um povo e pede a tua visão como artista na luta contra o golpe, qual é o papel da arte como expressão. Então, eu acho que, né, tu já respondeu, mas fica aqui o registro da participação da Júlia aí, que eu acho que foi uma pergunta muito providencial que ela faz também. O documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, quem não assistiu, por favor, assista. É um documentário muito forte, muito intenso e muito bem feito, muito bem produzido, e é para ser assistido mais de uma vez, inclusive, né? Porque traz muito. Ele é carregado de verdades que nós acompanhamos e de verdades que algumas verdades, inclusive, que nos passam às vezes despercebidos, e que ao produzir um documentário, às vezes tu tem aquele olhar mais sensível sobre o que tu está produzindo. Petra Costa fez um trabalho muito importante aí, e a equipe toda dela, de parabéns, fez jus à indicação para o Oscar. Claro. Malu, eu queria voltar um pouquinho para um outro tema que tu chegou a passar e tal, né? Mas a gente não chegou a entrar, que é a questão dos interesses internacionais nessa história toda, né? Inclusive, são as riquezas do Brasil, é a importância geopolítica do Brasil na América Latina. Quais são, afinal, porque a gente fala, e quem são os interesses internacionais que a gente fala, né? China, Estados Unidos, Rússia, onde é que orbitam esses interesses internacionais e até que ponto, na verdade, o que vale mais não é nem as nossas riquezas, é o pré-sal, são as nossas riquezas, é o nosso papel político. Quer dizer, Lula transformou o Brasil num gigante na política internacional, né? Isso durante muito tempo incomodou muita gente, afinal, e o que mais nós ouvimos era o que o Lula quer, criando movimento de países em desenvolvimento. Nós temos que ter mais acordo comercial com os Estados Unidos. Quer dizer, qual é o papel internacional de fato e os interesses em jogo nesse processo de golpe, construção do golpe no Brasil? Eu acho que quem mais devia ter interesse pelo Brasil é o povo brasileiro, né? Porque todo mundo tem. E assim, a China tem, sim, a Rússia tem, sim, como Portugal tem, como a Alemanha tem, como os Estados Unidos têm, por uma questão geopolítica até bélica, até de domínio de toda a América Latina. Então, acho que quem tinha que ter mais interesse pelo Brasil é o povo brasileiro. Riquezas é o que mais nós temos. Hoje a gente tem a mão de obra, que quanto mais barata, melhor para eles. Por isso, tantos direitos trabalhistas jogados no lixo. Você vai trabalhar agora por troco do quê? De um, sei lá, de um PF. É isso que eles querem de nós. A gente vê em alguns países que são assim, que as empresas chegam, empresas estrangeiras chegam nesse país, contratam as pessoas são soterradas, costurando, porque estão em lugares que não tem estrutura para elas estarem trabalhando. Então, você vê várias questões trabalhistas que estão sendo, direitos que estão sendo quebrados, né, contra esses trabalhadores. É isso que eles querem aqui. Eles querem chegar com fábricas aqui, colocar pessoas amontoadas fazendo trabalho para eles, barato, e exportar o que é feito aqui para fora. Ao mesmo tempo, a gente vê que o golpe que eles deram na gente é de uma destruição absurda. Nós não temos mais indústria. O que eles estão fazendo com o Brasil é para a gente não conseguir produzir, sei lá, uma lata de sardinha daqui a pouco. A gente tem que importar tudo, né? Vir tudo de fora, porque a gente não tem condição de ter uma indústria aqui dentro do Brasil, uma mão de obra especializada. Por quê? Porque você tira a escola das crianças. Aí você vai ter um país de analfabetos como a gente sempre teve um país de analfabetos, era 15% conseguia estudar, um pouco mais no Brasil.
Você vai ter um país de analfabetos que não sabe pegar um ônibus. Então fica aí mesmo. Fica aí mesmo trabalhando aí, de trabalho escravo na roça, na roça, nos rincões. Então, o que nós temos é um país que é assim, é um carro de Fórmula 1, tá? Porque a gente tem água, a gente tem terra, a gente tem riqueza, a gente tem um pré-sal, a gente é um dos 5 maiores produtores de pré-sal. Hoje, assim, no mundo, né? E daqui a pouco isso tudo vira, tudo muda, né? Assim, alguém descobre uma reserva ali, ou outro seca a reserva colar, sei lá, tudo muda no petróleo. Mas a gente tem água, a gente tem solo, a gente tem clima, a gente tem... Não, por favor, não tira madeira, né? E a gente tem tantas coisas que eles querem, né? E a gente tem diamantes, e a gente tem esmeraldas debaixo das tribos. Então, a gente tem gente para a gente cuidar, a gente tem gente para a gente zelar, tem tribos que estão aqui resistindo há 520 anos. Não vamos deixar que isso aconteça na nossa geração, que a gente extermine os índios da nossa geração. A gente vai levar essa culpa. Então, muitas coisas assim que eles têm, que eles querem, sabe, Mirgon? A gente está filosofando. Então, não é. Vamos perguntar para o Bush o que ele quer com a gente, porque a Malu não quer nada com o Brasil, assim, só quer que o Brasil seja meu e teu. Né? Assim, se eles querem roubar a gente, querem há muito tempo. Então, nós temos um carrão de Fórmula 1. O PT entrou dentro desse carro de Fórmula 1, botou a primeira marcha e ele andou. Natural. Porque o Brasil é um carro de Fórmula 1. Qualquer um que sentar naquele carro e quiser transformar esse país, consegue. O problema é que a gente não teve quem quisesse. A gente não tem quem quer. Eles entram lá e falam, tá com problema aqui no pneu, tá com problema aqui no motor. Não sai, daqui não sai, daqui não sai, daqui não sai. E não sai, o carro não sai do lugar. Eles inventam histórias e o carro não sai do lugar. Então nós temos uma máquina, nós temos um país, o 5º maior do planeta, a gente chegou à 7ª economia, pode chegar à 4ª, 5ª. E outra coisa, Mirgon, uma coisa que a gente tem que saber como brasileiro, quanto maior a gente for, mais a gente vai incomodar. Quanto mais a gente apresentar, quanto mais a gente vai ser atacado. Então, a gente ter consciência de que esse ataque que o Brasil está sofrendo desde 2016 é porque esse Brasil pode ser um exemplo para o mundo. Com certeza. Pessoal, a Rede Liberdade, esse canal é no Facebook, mas ela não tá só no Facebook. Quem tiver Instagram aí pode também ir lá, dar o seu like, curtir a página no Instagram. O canal lá é @rede_liberdade. Procurem lá, rede_liberdade. Sigam no Instagram, tá passando aí embaixo. Uma outra coisa que eu queria, na esteira desse debate dos interesses, né, Malu? Como é que fica no meio de toda essa isso, como tu diz, né? Nós estamos aqui filosofando, né? Mas nós temos um personagem que a gente citou muito de passada aqui e que me parece que é muito importante que a gente não esqueça que ele existe, porque ele vai voltar. Chama-se Sérgio Moro. Sabemos o papel que ele desempenhou. Né? O que me parece que ele ainda tem é que ele ainda tem um papel importante a desempenhar nesse processo de golpe. Porque há uma nova etapa de golpe que me parece sendo gestada, que é o que não conseguiram fazer com Joaquim Barbosa lá em 2006, que é construir uma alternativa real, né, de alguém que possa ter uma aura e que seja melhor do que o Bolsonaro para dirigir o país. Isso é evidente na posição deles, né? Eu acho que não tem condição nenhuma de dirigir o país e acho que falando isso eu falo também representa a tua opinião nesse aspecto, né? O Moro sumiu depois que ele deixou de ser ministro, ele apareceu, depois ele sumiu. Ele tá tentando limpar a imagem. Está sendo protegido e preparado para ser a carta na manga para a eleição de 2022, Malu? Olha aqui, o Moro ele é tão tucano, que ele faz igualzinho os tucanos. Ele só aparece na época de uma eleição. Depois, some, porque é tanto escândalo. Some, desaparece. Né? Cadê o Serra? Cadê o Écio? Cadê o Luísio? Cadê aquele povo todo que gritava, né? Anastasia, aquele povo todo que... né?
Cadê esse povo? Não, eles fazem, pá, bota a bomba no Brasil e desaparece. Deixou esse fascismo, esse nazismo aqui, botar mesmo bigodinho de Hitler, né? Porque antes era o tucano no peito. De repente todo mundo virou nazista. Vamos falar sério, nazista. Então, aí o PSDB desaparece. E o Moro é só isso, é um tucano que desaparece. Tá fingindo. De vez em quando ele tá lá no Twitter falando, fingindo que ainda é juiz. Esse cara é um vexame para a humanidade, vamos falar a verdade. E espero que quando ele volte assim, página policial. Tomara. Malu, nós aqui acho que nós estamos já com 1h10 de live. Eu queria começar assim Tô louco para continuar essa conversa, né? Mas eu queria que a gente começasse a nos encaminhar, mas antes da gente finalizar essa live, eu não podia deixar de pedir aí a tua visão, né? Eu tenho visto uma preocupação muito grande, principalmente em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de pessoas que têm um alinhamento de esquerda e que fazem um debate, uma preocupação muito grande. Quem vai ser o próximo candidato à presidência da República? Nós vamos apoiar... O Lula vai ser candidato? Nós vamos apoiar vai ser o Ciro Gomes? Nós vamos apoiar um outro nome? Vai ser o Boulos? Vai ser... Nós vamos voltar com outro candidato do PT, né? Eu vejo discussões sobre nomes e tal, muito pouco sobre tática e estratégia de enfrentamento real ao cenário que a gente está vivendo, que possa, de fato, em algum momento, desaguar em uma discussão de fato eleitoral sobre 2022. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso. Acho que nós estamos fazendo uma discussão invertida sobre essas questões. Eu queria que tu aproveitasse esse nosso momento filosófico, assim, para dar um pouco da tua opinião sobre a nossa atual situação em termos de tática e estratégia do campo de esquerda, né? E o que tu enxerga como perspectivas do futuro próximo, né? Tanto de enfrentamento ao próprio governo Bolsonaro, como tu enxerga que deva ser um pouco da nossa atuação no futuro próximo como campo de esquerda, para a gente, de fato, derrotar não só o golpe, mas derrotar o fascismo nas urnas, que é o lugar onde a gente, de fato, tem que... É o melhor lugar para nós derrotá-los no próximo período, em 2022. Queria que tu nos falasse um pouco disso. Não tem outro lugar para a gente resolver isso que não seja no campo institucional ou guerra. Isso a gente tem muita consciência, não tem. E nós não temos condições de ir para a guerra. Nós não temos. E nem há necessidade. A gente tem um país, a gente não tem um lugar, sabe, que está desabandonado no mundo. Não, a gente pode conseguir resolver essa treta, né, de forma civilizada. Pode, como na urna. Como? Tendo unidade, isso imprescindivelmente. Uma coisa, como chegar nessa unidade, Malu? Eu acho que a esquerda ela tem que saber a tática. Tática. É imprescindível que tenha uma tática. Não adianta ter um bater na cabeça com o outro. Não, é melhor fulano, é melhor nome, é ciclano. É tática. Qual é o conjunto de forças que o Brasil tem da esquerda? Nessa tática, quem tem mais chances de... Eu acho que no regional, sabe, Mirgor, eu acho que vai ser agora em 2020, eu acho que o 2020 é mais importante até do que o 2022, porque é ele quem começa a traçar por onde se ainda existe eleitorado no Brasil vivo, se ainda existe uma democracia que respira no Brasil, se ainda existe uma possibilidade de resgate do nosso país a partir de urnas e eleições. Vai ser 2020. Que a gente vai falar, não, eu não quero largar o meu direito a voto. Esse ninguém me tira. Então, 2020 é uma época muito importante para nós, para a gente construir 2022. Então, é muito importante para a gente ter qualquer leitura que não seja leviana agora, porque nós estamos em guerra, que não é achismo, que não é a minha opinião é melhor do que a tua, o meu time joga melhor do que o teu, é mais bonito que o seu. Não é. Isso é uma guerra e a gente precisa sobreviver a ela. Tem gente morrendo nela, inclusive.
Para a gente conseguir ter um resultado em 2022 de vitória, a gente não sendo leviano com a história, com a memória, não cometendo a injustiça de deixar a injustiça ser cometida, porque muita gente foi injustiçado e muita gente foi morta naquela ditadura e que não foi justiçada. E agora a gente tem muita gente que morreu por causa dessa lava-jato, ou que foi preso injustamente por causa dessas perseguições, ou que perdeu o emprego, perdeu tudo, ou que perdeu uma família inteira porque ouviu que de uma coisa que a gente não sabe o que é aquilo, que podia se contaminar, que podia sair se contaminando, que não teria problema nenhum você pegar um vírus que está matando milhares de pessoas no mundo. Então, teve muitas consequências esse golpe, várias consequências esse golpe. E a gente tem que fazer justiça a essas pessoas que sofreram essas injustiças todas, desde que nossas instituições desgringolaram eleitoralmente. Porque a gente não pode deixar que se passe para a história que a democracia foi culpada de um Bolsonaro. Porque a culpa não é da democracia, ou do voto, ou do eleitor. A culpa é da fake news, a culpa é do Instituto Milênio, que encheu a cabeça do povo de abobrinha, de fazer o povo odiar mais o PT do que a si próprio. Não, mais ou menos, mais a si próprio do que o PT, porque as pessoas, olha, tudo bem, tudo menos o PT, tudo menos o PT, tudo. Pode tirar meu direito, pode tirar meu trabalho, pode tirar minha carteira de trabalho, pode tirar minha universidade, meu fiéis, tudo. Pode tirar tudo, menos o PT. Né? O meu SUS, pode tirar tudo menos o PT. Então, como que a imprensa conseguiu fazer com que o brasileiro votasse contra si mesmo? Que mágica é essa que eles fazem? E a gente descobrir como eles desconstroem tanto o nosso orgulho, a nossa dignidade, e começar a reconstruir de uma outra forma. Com eles não vai ser. Com essa mídia não vai ser. Muito bem. Queria aqui, antes de mandar aqui um abraço para Alexandrina Mota, que diz lá que no Ceará tem o coletivo Mulheres do Ceará com Dilma, fundado logo após o fatídico dia de abertura da Copa do Mundo. Sim, nossas queridas do Ceará. Queridíssimas do Ceará. Muito importante as organizações regionais e nós termos pessoas diligentes, né, nesse processo. Malu, eu vou te dar aí são agora 17 horas e 18 minutos. Eu adorei essa nossa conversa. Eu queria te deixar aqui livre, né, para tu mandar aí um recado final para a turma que está nos acompanhando, tá? A palavra é tua, por favor. Primeiro, agradecer a vocês por esse espaço, porque eu sei o quanto é disputado e eu sei quanto a gente achou que a gente fosse abrir canais e que assim a gente não ia ter nem muito com quem falar, né? E de repente as pessoas, quantas vozes querem falar nos nossos canais, né? E a gente fala, nossa, a gente queria ter vários programas para dar voz para todo mundo. Eu faço o programa Gabinete da Verdade às quintas, no canal do Volta Dilma. E a gente traz convidados todas as quintas e vai conversando. E é pouco tempo para tantas vozes que foram sufocadas nos últimos anos, que não tinham voz, os nossos não tinham voz. Ninguém chamava com o microfone, fala aqui, senhor deputado, ou presidenta da República. Não, era Dilma, ô Dilma. Então, né, e cortava a fala, e assumia com o som. Então, assim, agora que nós temos as nossas próprias mídias, olha como é importante o que nós estamos fazendo. Saudar todos os nossos companheiros militantes e ativistas que resistem mediaticamente contra esse golpe, destruindo fake news, criando unidades, trazendo informação, desconstruindo o que a mídia destrói nas nossas cabeças e na nossa consciência do que está esse golpe, de onde nós estamos, em que buraco nós nos enfiamos. Então é muito importante a gente manter essa unidade, porque aqui é que está o conjunto de informações que a gente precisa para se organizar e saber onde que está o ataque, onde fazer a melhor defesa. Acho que nós não vamos conseguir vencer esse golpe se a gente não unir. Unir o Brasil que quer o Brasil, o brasileiro que quer o Brasil, o brasileiro que se preocupa com o povo brasileiro, o brasileiro que quer o índio vivo, o brasileiro que quer a criança comendo, o brasileiro que quer os jovens se formando em universidades aqui ou em qualquer lugar que eles queiram, o brasileiro que quer um Brasil que
encontra uma vacina quando precisa. O povo brasileiro quer um Brasil que planta e que alimenta o seu povo, que dá trabalho e dignidade, que cria riqueza e distribui. A gente quer ser um país. Então, a gente se unir. Quem quer ser um país? A gente sabe quem quer quem. A gente sabe quem quer ser um país, quem quer ser mandante de crime. Vamos unir quem é do bem e vamos construir, porque esse país não aguenta mais apanhar tanto e nem o povo brasileiro merece. Malu, adorei essa nossa conversa. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Eu quero fazer o convite para a live do próximo sábado, tá? No dia 5/9, às 16 horas, nós teremos Sara Vivacqua falando sobre o tema Julian Assange, que é um tema que, inclusive, guarda muitas relações com muitas das coisas que nós conversamos hoje aqui com a Malu Aires. Então, convido todos vocês aí para acompanhar essa live. Tá? Agradeço a presença de todos que nos acompanharam. São 17 horas e 21 minutos. Nós conversamos aqui, Malu, por 1h20. Espero que tenha sido bom para todo mundo, como foi para nós. Eu curti muito. Quem não compartilhou ainda, dá tempo, compartilhem a live para que outras pessoas possam assistir depois, tá? Malu, muito obrigado. Boa atividade aí no dia 31. Nós todos vamos participar, tá? E no próximo sábado, então, Sara Vivacqua, às 16 horas, aqui na Rede Liberdade. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. E todos pela anulação do impeachment. Anula o golpe já. Anula o golpe já.